a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido é o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quero a partir de agora, a partir deste momento, cumprimentar aí todos os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor, nessa noite abençoada, dia 17/10/2023. Nós estamos aqui mais uma vez, irmãos, para louvar, para engrandecer, para exaltar o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Jamais andará. Para o reino da luz virá. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Irmãos, estamos aqui para mais um estudo bíblico da palavra. Aqui quem fala é pastor William do Ministério Segundo o Coração de Deus, e que Deus possa estar abençoando grandemente a sua vida nessa noite de hoje. Amém? Glória a Deus. Estamos aqui para mais um estudo bíblico da palavra, que você venha ter um bom estudo bíblico e que Deus venha aí iluminando os olhos do seu entendimento nessa noite, para a honra e para a glória do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Sem perda de tempo, nós já vamos estar aqui iniciando mais uma lição, e eu vou estar colocando aí na sua tela já aí, irmãos, o tema da lição nesse dia de hoje, nesse dia abençoado. Amém? Estudo bíblico de toda terça-feira, a partir das 19 horas, amém? Estudo bíblico da palavra pelo Facebook e também o YouTube. Você pode estar aí acompanhando toda terça-feira essa live para estar aí acrescentando cada vez mais na sua vida espiritual. Então, o tema do estudo bíblico dessa noite está aí. Nós estamos estudando nesse trimestre a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. E a lição dessa noite é a lição número 11. Lição número 11 tem como tema Cultivando a Convicção Cristã. Cultivando a Convicção Cristã é o tema dessa noite. E nós já vamos aqui para o texto áureo. O texto áureo já está aí na sua tela também. O texto áureo dessa lição está em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, que diz: Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. E nós já vamos também para a nossa verdade prática. Verdade prática, vou colocar aí na tela para os irmãos, está aí. Verdade prática diz: o cultivo da convicção cristã é imperioso para a prática e a defesa da fé em tempo de adversidades. Olha só, repetir mais uma vez para os irmãos prestarem bastante atenção. O cultivo da convicção cristã é imperioso para a prática e a defesa da fé em tempos de adversidades. Tá vendo aí a importância da convicção cristã? Através da convicção cristã, você pode superar as adversidades. Você pode se manter firme, de pé, diante das adversidades. Você passa por adversidades? Com certeza, né? Eu também passo. Então, nessa lição de hoje, nós vamos aprender mais como superar também essas dificuldades através da nossa fé, através da convicção cristã. Glória a Deus! Quero agradecer minha família que já está aí, nossa irmã Francisca Maria também, boa noite, irmã Nilde Vila Nova também, e você que for
está aí assistindo, né, acompanhando pelo Facebook e pelo YouTube, que Deus venha abençoar grandemente a sua vida também. Já vamos aqui para a leitura bíblica. Leitura bíblica que você pode ler na sua casa está em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 ao 12. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 ao 12 é a nossa leitura bíblica em classe. Glória a Deus! Antes de iniciarmos aqui a nossa introdução, eu já quero falar sobre a palavra-chave, irmãos. A palavra-chave dessa noite é convicção. E é muito importante a gente saber o significado das palavras, né? Quando nós sabemos o significado das palavras, se torna mais fácil a gente aprender tudo aquilo que nós precisamos para as nossas vidas, né? Fica mais fácil assimilar, aprender tudo aquilo que precisamos. Então, convicção, eu vou estar lendo para você o significado de convicção. Convicção é a crença ou opinião firme a respeito de algo com base em provas ou razões íntimas ou como resultado da influência, persuasão de outrem, convencimento. Amém? Então, convicção é a crença ou opinião firme a respeito de algo com base em provas ou razões íntimas ou como resultado da influência ou persuasão de outrem. É um convencimento. Então, convicção é um convencimento. É quando você está convencido de algo. Quando você tem certeza, quando você é convencido por algo, você tem essa convicção. E quem é que nos traz uma convicção sobrenatural? É o Espírito Santo de Deus, né? A Bíblia fala que é o Espírito Santo que convence. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo do Senhor, ele cria dentro de nós uma convicção sobrenatural que todo cristão precisa. Glória a Deus. Dito isso, nós já vamos aqui para a nossa introdução. Já está na tela dos irmãos aí, a introdução. A introdução dessa lição diz o seguinte: diante das incertezas atuais e dos ataques às doutrinas bíblicas, é indispensável ao crente cultivar um a um a profunda convicção cristã. Não cabe ao salvo esmorecer em meio às tribulações, mas prosseguir confiante pelo prêmio da soberana vocação. Nesta lição, estudaremos os aspectos espiritual, moral e social que formam a convicção de nossa fé cristã. O objetivo é despertar em cada cristão o desejo de ser um autêntico embaixador de Cristo em um mundo de trevas. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Então, olha só. Destaque aqui, ó. Diante das incertezas atuais e dos ataques às doutrinas bíblicas, é indispensável. Aqui nós vamos falar de algo que é indispensável. Indispensável ao crente. Então é indispensável ao crente cultivar uma profunda convicção cristã. Tem muitas coisas das nossas vidas, irmãos, que tem que ser cultivadas. Tudo aquilo que nós queremos que se torne forte nas nossas vidas, nós devemos alimentar. Aquilo que nós queremos que morra nas nossas vidas, nós devemos deixar de alimentar. Mas aquilo que nós queremos que cresça cada vez mais, que se torne cada vez mais abundante em nossas vidas, nós temos que cultivar. Cultivar uma vida de oração, cultivar uma vida de comunhão, cultivar uma vida de serviço a Deus, tudo isso vai ser importante para aumentar a nossa fé. E aí, aumentando a nossa fé, nós vamos ter convicção da nossa salvação. Paz do Senhor, irmã, nossa diaconisa Daniele, paz do Senhor, Deus abençoe a irmã e toda a família também, em nome de Jesus Cristo. Então, irmãos, olha só. Isso vai criar dentro de nós uma fé. Essa fé vai nos dar convicção da salvação. Amém? E aí eu quero perguntar, você é um crente convicto ou você é um crente inconstante? A inconstância é um perigo. Todos nós podemos passar por momentos de inconstância. Mas nós não podemos viver uma vida inconstante. Porque uma vida inconstante, irmãos, faz com que a gente não tenha certeza daquilo que a gente quer. Um crente inconstante, ele está sempre ali indeciso. Uma hora quer Deus, outra hora não quer mais. Uma hora tem prazer,
na comunhão, na palavra, na oração, outra hora já não tem prazer mais, né? Uma hora quer a igreja, outra hora quer sair da igreja, uma hora quer estar num lugar, outra hora quer estar em outro lugar, uma hora quer fazer algo, depois já não quer mais. Isso é a inconstância. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, lá no finalzinho, vai falar o seguinte: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Sede firmes e constantes. Então veja que a constância é o mandamento de Deus. O crente inconstante é um perigo, porque a Bíblia fala que tem pessoas que vivem recaindo, né? Aqueles que recaíram várias vezes, é impossível renovar para o arrependimento, está lá em Hebreus. Então, irmãos, é um perigo a inconstância. Uma coisa, irmãos, uma coisa que nós temos que entender, que o mais difícil não é estar em um lugar, ou estar na fé, ou estar em Cristo. O mais difícil não é estar, o mais difícil é permanecer. A Bíblia fala: se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedirão tudo o que quiseres e vos será feito. Se vós permanecerdes. Então o mais difícil não é estar. O mais difícil não é levantar a mão e aceitar Jesus. O mais difícil não é começar a frequentar a igreja. Não, o mais difícil é permanecer. Permanecer na videira até o fim. Perseverar. Um dos maiores desafios cristãos é a perseverança. É perseverar. Nosso levita jesuíno, Deus abençoe também, em nome de Jesus, nosso levita jesuíno, abençoado. Então veja, irmãos, o mais difícil é permanecer. Esse é o desafio do cristão. Amém? Então, para isso, nós vamos precisar muito de aprender o que significa essa convicção cristã. Glória a Deus. Dito isso, já vou estar lendo aqui o finalzinho também, que eu destaquei. O seguinte, ó, um autêntico embaixador de Cristo em um mundo de trevas. A Bíblia nos ensina que nós temos que ser um autêntico embaixador de Cristo em um mundo de trevas. Aí eu já quero ler a primeira referência da nossa lição. Já vou estar lendo a primeira referência e colocando aí na sua tela, irmãos. Olha só. Primeira referência está em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, que diz o seguinte, ó: antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então a Bíblia ensina que nós temos que estar preparados, prontos para responder com mansidão e temor a qualquer que nos pedir a razão da nossa fé. Se alguém chegar e falar: por que você crê em Cristo? Você tem que estar preparado para responder. Você tem que estar convicto em quem você crê. Convicto do que você é. O diabo pode vir com acusação. Muitos podem duvidar da sua vida, duvidar do seu chamado, dizer que você não nasceu para vencer, mas você tem que ser um crente convicto. Se você não for um crente convicto, na hora que chegar a afronta, e na hora até mesmo que você for desafiado a provar a sua fé, é perigoso você negar a Jesus Cristo. Quando Pedro negou a Jesus Cristo, nós vemos que Pedro ainda não tinha aquela convicção toda. Quando Pedro negou Jesus, é porque Pedro ainda não tinha aquela convicção toda do chamado dele. Tanto que depois ele teve que ser restaurado, né? Depois que ele negou Jesus, ele sentiu ali um profundo pesar, uma tristeza muito grande, ficou angustiado e pensou em voltar atrás. Pensou em voltar a pescar. Jesus teve que ir ao encontro de Pedro quando ressuscitou e teve que restaurar Pedro. E aí Jesus fez uma pergunta: Pedro, tu me amas? Mais do que... Você me ama mais do que... Porque Pedro, ele tinha pescado vários peixes ali, né? Aí falou: Pedro, você me ama mais do que isso tudo aí que você pescou? Aí Pedro, ele não respondeu com tanta convicção, né? Falou: sim, Senhor, eu te amo. Aí Jesus perguntou de novo: Pedro, tu me amas? Aí Pedro falou: Senhor, aí já falou com menos convicções: Senhor, te amo, né? Meio desconfiado assim. Aí Jesus perguntou pela terceira vez: Pedro, tu me amas? Aí Pedro ficou assim, né? Já ficou mais sem graça de responder e falou: Senhor, tu sabes. Nossa irmã Geni, Deus abençoe também, em nome de Jesus Cristo, diaconisa Geni. Então veja, irmãos, Pedro, ele não estava tão convicto ainda do chamado e até da fé dele. Aí Jesus falava: se tu me ama, apacente as minhas ovelhas. Aí Pedro teve que receber uma promessa de Jesus,
ficar na cidade até do alto ser revestido de poder. Depois que Pedro foi revestido de poder, aí no primeiro discurso de Pedro, ele já não teve medo de mais nada. Pedro ele chegou e pregou para milhares de pessoas. E a primeira pregação de Pedro ele já pregou com intrepidez, com autoridade, e Pedro falou: arrependei-vos e recebeis o dom do Espírito Santo. Nessa pregação de Pedro, vai dizer que quase 3.000 almas se converteram. Sabe qual foi a diferença? Daquele Pedro que negou Jesus para aquele Pedro que depois pregou e ganhou quase 3.000 almas? A convicção da fé de Pedro. Quando você está convicto naquilo que você crê e convicto naquilo que você prega, a sua pregação vai ser eficaz. Não tem como você pregar algo que você mesmo não acredita. Às vezes nós corremos o risco de fazer isso, sabe, irmãos? Pregar algo que nós nem mesmos estamos acreditando. Às vezes nós podemos falar: Jesus vai curar hoje. Mas se eu não acreditar que Jesus vai curar, irmãos, que poder que isso vai ter, né? Se eu falar: Jesus cura, liberta, transforma, mas eu não acreditar nisso, que eficácia vai ter a minha pregação? Não é verdade? Então nós temos que crer naquilo que nós estamos falando. Olha só, vou dar um exemplo aqui. Um exemplo interessante. Uma novela, ou então um filme de drama. Você vai assistir um filme. E aquele filme, muitas vezes é um filme de drama, mexe com as suas emoções. Não mexe com as suas emoções? Muitas vezes faz você chorar. E você pensa: meu Deus, é apenas um filme, por que eu estou chorando? É porque ele é um artista, e esse artista, ele está ali, ele tem a técnica de transmitir o quê? Algo que parece ser verdade. Parece ser uma verdade. É um mito, mas parece ser uma verdade. Mexe com as suas emoções. Então, irmão, se a técnica humana é capaz de mexer com as emoções da pessoa, imagine o poder do Espírito Santo. O que o poder do Espírito Santo não pode fazer? Se até a técnica humana pode influenciar alguém, agora imagine o Espírito Santo do Senhor, irmãos. Só que o mito é algo passageiro. Aquilo ali passa. Logo depois a pessoa cai na real e fala: aquilo ali era apenas uma novela. Eu chorei, mas era apenas uma novela. Agora o Espírito Santo não, irmãos. Quando o Espírito Santo convence a pessoa, quando a pessoa realmente é convencida pelo Espírito Santo, irmãos, nada mais pode abalar a fé daquela pessoa, porque a pessoa sabe que teve uma experiência real, uma experiência verdadeira com Deus. Então nós não precisamos apenas de técnicas humanas. Nós precisamos do poder do Espírito nas nossas vidas para a nossa pregação ser eficaz. Amém? Não apenas encenar uma verdade, mas acreditar na verdade e viver essa verdade é que vai passar isso para as pessoas. Glória a Deus? Então vamos lá. Dito isso, nós já podemos prosseguir aqui, né? Feito essa introdução, já podemos prosseguir aqui. Estamos fazendo esses estudos de uma forma mais resumida, as leituras, né? Para ficar mais agradável aí para todos também. Tópico 1, irmãos. Vamos para o tópico 1. Tópico 1 tem como título Convicção Espiritual. Nós vamos estudar sobre a convicção espiritual, convicção moral e convicção social. Amém? Essas três convicções: espiritual, moral e social. Subtópico 1, poder do Espírito. Por orientação divina, o Evangelho foi proclamado na Europa. Paulo teve uma visão em que um homem lhe dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. A partir dessa revelação, a mensagem da cruz foi anunciada em Filipos e depois em Tessalônica. O apóstolo deixa claro que o Evangelho não foi pregado com mero discurso racional, mas, sobretudo, em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Assim, podemos afirmar que, na ausência de convicção espiritual, a palavra de Deus é reduzida ao mero intelectualismo humano. O seu resultado é ineficaz na transformação de vidas. Então, irmãos, olha só. Não é mero intelectualismo humano. O apóstolo Paulo, ele falou: eu não chego até vocês apenas com palavras persuasivas de conhecimento humano, não. Eu chego até vocês com demonstração de poder pelo Espírito Santo. Então, o apóstolo Paulo pregava com poder, com unção, com verdade, de uma forma sobrenatural, acompanhada de sinais, milagres e maravilhas. Nós não podemos viver só na teoria, nós temos que ter experiências com Deus. Não somente teoria, mas ter experiência.
E a transformação que nós precisamos, irmãos, essa transformação, ela não é operada apenas com o intelectualismo humano, apenas com a inteligência humana, só com a eloquência humana, com técnicas humanas, não. A transformação só pode ser operada através de algo sobrenatural, que é a unção do Espírito Santo, através da pregação. Apóstolo Paulo também disse: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a transformação de todos aqueles que crêem. É o poder de Deus. Jesus, ele operou vários milagres. Deus, né, no Antigo Testamento, depois na figura de Jesus Cristo no Novo Testamento. A palavra de Deus fala de vários milagres operados, né? O mar se abrir, maná cair dos céus, né? Nuvem de fogo, coluna de fogo, nuvem para tampar o povo ali do sol, né? Coluna de fogo. Tudo isso, milagres extraordinários, aconteceram no Antigo e no Novo Testamento. Jesus Cristo curou paralíticos, curou cegos, fez surdo ouvir, mudo falar, fez mortos ressuscitarem. Mas o maior de todos os milagres, sabe qual é? É o milagre da transformação. Foi o primeiro milagre operado por Jesus Cristo. É o milagre da transformação, irmãos. E este milagre, ele é operado através da pregação da fé. Amém? Então não é apenas raciocínio humano, não é apenas intelecto humano, não é apenas técnicas humanas. Hoje em dia tem um evangelho aí que está enganando muita gente. É o evangelho coach, né? Técnicas humanas usadas, que até parece ter eficácia, pode ter eficácia nessa terra, mas não tem aquela eficácia, irmão, sobrenatural que a gente precisa para receber a salvação. Amém? Então tome muito cuidado com o evangelho coach, porque não é técnica humana, é o poder de Deus para a salvação. Amém? Muitas vezes a pessoa pensa que precisa de autoajuda, né? A autoajuda faz parte também, né? Faz parte também, até mesmo do ensinamento bíblico, né? A Bíblia nos ensina, irmãos, a nós termos ali uma fé, a nós termos uma confiança, né? Se a gente for olhar a Bíblia também, a Bíblia ensina, em algumas situações, a Bíblia ensina uma autoajuda que tem que ser criada dentro de nós. Mas mais do que autoajuda, nós precisamos da ajuda do alto. Você tem que ter uma fé, você tem que ter uma convicção, você tem que crer naquilo que você acredita, né? Que você pratica, né? Mas mais do que autoajuda é a ajuda do alto. A palavra do Senhor fala: esforça-te e eu te fortalecerei. Tem a parte humana, mas a parte sobrenatural de Deus é que faz toda a diferença nas nossas vidas. Então nós vamos ler aqui a segunda referência, porque nós precisamos de uma fé sobrenatural. Vamos ler aqui a segunda referência, vou estar colocando aí na sua tela. Segunda referência, olha só. 1 Pedro 3,16. Tendo uma boa consciência, olha só, tendo uma boa consciência. Isso aí também não é uma espécie de autoajuda, ter uma boa consciência? Mas olha só, irmãos, essa autoajuda, ela tem que vir de uma maneira sobrenatural também, quando nós recebemos a ajuda do alto. Olha só. Tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Só um momento aqui, irmão. Só um momento que eu tô achando. Pera aí, só um momento. Deixa eu ver. Eu li o versículo errado. Aquele ali também faz parte, mas eu tenho que ler isso aqui primeiro. Olha só. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Esse que eu quero ler agora. Olha só. Minha prima Edna, né? Tá aí também. Oi, prima. Boa noite. Deus abençoe em nome de Jesus. Como é que tá toda a família? Então, olha só, irmão. 2 Timóteo 1, 12. Esse que eu quero ler agora. Por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Olha só, eu sei em quem tenho crido. O que é isso, irmãos? Isso é a convicção a qual nós estamos falando. A convicção, irmãos, que nós falamos agora, a convicção que nós temos que ter. O apóstolo Paulo, ele disse isso: eu sei em quem tenho crido. E agora sim, né? Vamos ler esse versículo aqui, ó. Tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo.
Então a nossa convicção vai fazer até mesmo com que as pessoas fiquem confundidas, né? Nem entendem, irmãos. Tamanha fé que você vai ter, tamanha fé que você vai exercer, tamanha fé que você vai aí levar para a sua vida, para todas as áreas da sua vida, vai acabar confundindo as pessoas, confundindo aqueles que blasfemam. Não tem aquelas pessoas que acham que você não vai vencer, que você não vai conseguir romper, que você não vai receber sua vitória. Aqueles que muitas vezes chamam os crentes de loucos, de fanáticos, essas pessoas vão ficar confundidas, tamanha a convicção de fé que você tem. E para isso tem que ter uma boa consciência. Amém? Então esse versículo que eu queria trazer também. Então nós já vamos aqui prosseguir. Deixa eu só ler aqui o que minha prima escreveu. O Senhor honrará a nossa fé, e assim o milagre acontecerá. Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém. Foi nossa diaconisa Daniela, né, que respondeu aí, que comentou. É verdade, né, irmãos? Deus, ele honra a nossa fé. A Bíblia fala isso mesmo. Ele fala assim, ó, que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que ele existe, né? E que ele é galardoador, ou seja, recompensador dos que o buscam. Ou seja, a fé é recompensada, né? É verdade, a fé é recompensada. Então vamos lá. Dito isso, nós já podemos prosseguir para o subtópico 2, para o tópico 2, perdão, que já está aí na tela dos irmãos. Tópico 2. Tópico 2 tem como tema confiança em Deus. O apóstolo declara que mesmo tendo padecido e sido agravados em Filipos, sua fé não estava abalada. Ele se refere à perseguição sofrida antes de pregar em Tessalônica. Paulo e Silas tinham sido publicamente espancados com varas. Nessa perspectiva, somos encorajados a não desfalecer na pregação do Evangelho, mas confiados em Deus, jamais recuar, mesmo diante das ameaças de prisão ou de morte. Então os irmãos sabem, né, que o apóstolo Paulo, ele sofreu muito pelo Evangelho, né? Ele era perseguidor e de perseguidor ele passou a ser perseguido. Apóstolo Paulo, irmãos, ele foi apedrejado, ele foi espancado, ele foi chicoteado, ele foi fustigado por varas, né? Ele foi preso, sofreu naufrágio, foi picado por cobras, fora as blasfêmias, né? Os xingamentos, foi expulso da cidade várias vezes. Tudo isso ele passou, mas ele não perdeu a convicção da fé dele, né? Porque ele sabia em quem ele estava crendo. Ele sabia quem estava com ele. Ele sabia quem nunca iria abandonar ele, irmãos. Não importa a perseguição que você passe. Não importa o que falam de você. Não importa o que falam do seu ministério, irmãos. Não importa as calúnias. Não importa as mentiras. Não importa, irmãos. O que importa é que aquele que nos chamou, ele é fiel para completar a boa obra em cada um de nós até o dia de Cristo. E aqui eu destaquei essa frase aqui, ó, que nessa perspectiva nós somos encorajados. O crente tem que ser corajoso. A Bíblia fala que os céus não é para os covardes, não é verdade? O crente tem que ser corajoso. Aí você pode me perguntar, pastor William, aonde que eu posso conseguir essa coragem sobrenatural? Porque aqui no Brasil, ainda nós não somos tão perseguidos assim, né, irmãos? Nós temos liberdade de orar, de ler a Bíblia, de pregar, de ir para a igreja. Por enquanto ainda nós temos, né? Agora imagine naquelas regiões em que os crentes são perseguidos, não podem ler a Bíblia, não podem orar. Tem lugares que se eles encontrarem alguém lendo a Bíblia, eles matam. A sentença é de morte na mesma hora. Tem lugares, irmãos, que a Bíblia tem que entrar como contrabando. Como contrabando, como se fosse algo ali, como se fosse uma droga, né? Ou uma arma. Como contrabando, porque é proibido. Nesses lugares, quando as pessoas são descobertas, as pessoas têm duas opções: ou morre ou nega a sua fé. E muitos não negam sua fé. Por quê? Porque são pessoas convictas. A falta de convicção faz a gente negar Jesus. Eu dei o exemplo de Pedro aqui, mas não é só o exemplo de Pedro. Por exemplo, tem pessoas que têm vergonha de falar que é crente. Tem pessoas que no seu trabalho, no seu colégio, na sua faculdade ou na sociedade, tem vergonha de falar que é crente. Tem vergonha de se vestir como crente.
tem vergonha de andar com a Bíblia na mão, tem vergonha de falar de Jesus. E se alguém perguntar, você é evangélico? Muitas vezes a pessoa vai até negar, vai ficar com vergonha de dizer, né, irmãos? E como nós citamos aqui, né, o apóstolo Paulo falou, eu não me envergonho do evangelho. Vocês se lembram quando o apóstolo Paulo, ele foi preso, foi amarrado, ele e Silas foram jogados na prisão? No lugar deles ficarem ali implorando, né, não faça isso comigo, o que eles fizeram, irmãos? Eles louvaram. Eles adoraram a Deus, porque eles tinham convicção naqueles que eles estavam crendo. E ele vai dizer que as cadeias se abriram e eles foram libertos. A convicção nos liberta de cadeias infernais, irmãos. A convicção faz com que a gente não negue ao nosso Senhor Jesus nos momentos de pressões também. Amém? Seja um crente convicto nessa noite. E aí nós falamos aqui de coragem, então eu quero estar lendo aqui mais um versículo com os irmãos. Olha só. A coragem sobrenatural que nós temos está aqui em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Olha só. Porque Deus não nos deu espírito de temor. Tem uma tradução que diz assim, ó. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Irmãos, não podemos ter medo de pregar sobre Jesus. Não podemos ter medo de falar sobre Jesus. Não podemos ter medo, irmãos, de exercer o nosso chamado. Amém, irmãos? Porque Deus não nos deu espírito de covardia. O Espírito Santo do Senhor nos encoraja. Pedro, no primeiro momento, foi covarde, negou Jesus. Mas depois que ele foi cheio do Espírito Santo, irmãos, a Bíblia vai dizer que depois, lá na frente, quando eles eram chicoteados ou quando eram presos, eles saíram, era rindo, né? Os discípulos. Eles saíam, eram sorrindo, porque eles sabiam que estavam sendo chicoteados e presos por causa de Jesus. Então, no lugar de medo, no lugar de covardia, eles tiveram coragem e orgulho de estar pregando a palavra do Senhor. É assim que nós temos que ser. Amém? Então, quando alguém te perguntar, seja no trabalho, na sociedade, na família, ou no colégio, ou no emprego, aonde for, se alguém perguntar, você crê em Jesus Cristo? Você vai dar um glória bem forte. Ô glória, eu sei em quem eu tenho crido. Amém? Tem que ter orgulho de falar de Jesus e não vergonha. Glória a Deus. Então, dito isso, podemos prosseguir. Vamos aqui prosseguir. Vamos aqui. Subtópico 3. Subtópico 3. Fidelidade na pregação. O apóstolo dos gentios assegura que o evangelho anunciado em Tessalônica não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Mostra que a doutrina cristã não procede de fábulas inventadas, condutas imorais ou de artifícios para seduzir as pessoas a crerem em mentiras. Ao contrário, Paulo declara que o evangelho é de Deus e que o próprio Deus o comissionou como arauto, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova o nosso coração. Dessa forma, o propósito do apóstolo não era o de satisfazer os seus ouvintes com falsos discursos. Amém? Então isso é muito forte, né, irmãos? O apóstolo Paulo, ele não pregava para agradar ouvidos humanos. Ele não pregava para massagear corações humanos, não. Ele pregava para agradar a Deus. Ele pregava para ver as vidas transformadas. Ele pregava para ver as vidas salvas. Muitas vezes, nos tempos atuais, né, sempre existiu isso, mas nos tempos atuais vai aumentando cada vez mais, porque a Bíblia fala que os falsos profetas vão se multiplicar sobre essa terra. Então, às vezes, no intuito ali no intuito ali do pregador ter mais pessoas ali seguindo ele, ouvindo ele. Hoje em dia estamos no advento das redes sociais, às vezes as pessoas querem mais seguidores, então muitas vezes as pessoas vão pregar só mensagens agradáveis. Às vezes no intuito ali de encher a igreja, irmãos, vai pregar o quê? Mensagens agradáveis. Porque sabe que o dia que pregar o evangelho de confronto, muitas vezes as pessoas não vão estar mais perto. As pessoas não vão querer ouvir. As pessoas não vão querer seguir mais. Hoje em dia nas redes sociais tem canais aí, né? De muitas vezes pregadores que tem milhares de seguidores. Milhares e milhares e milhares. Então, às vezes, as pessoas deixam de pregar a verdade para não perder seguidores. Às vezes, nas igrejas, deixam de pregar a verdade para não perder congregantes, membros.
E aí eu quero lembrar uma história de Jesus. Jesus, certa vez, ele operou ali o milagre dos pães e dos peixes, né? A multiplicação dos pães e dos peixes. E ali uma multidão começou a seguir Jesus. E ali Jesus foi para o outro lado do mar, a multidão foi atrás de Jesus. Porque eles queriam mais milagres. Na segunda vez que a multidão alcançou Jesus, Jesus virou para a multidão e falou: olha, vocês estão vindo atrás de mim, não pelos sinais que vocês viram. Vocês estão vindo atrás de mim porque eu dei pão para vocês comerem. Porque vocês comeram e se fartaram. Ou seja, porque vocês encheram a barriga. Jesus está querendo dizer isso. Vocês estão vindo atrás de mim porque eu enchi a barriga de vocês. Aí foi a hora que Jesus falou: esforçai-vos não pelo pão que perece, mas esforçai-vos pelo verdadeiro alimento espiritual. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. E ali Jesus começou a pregar o quê? Compromisso. Quando Jesus começou a pregar compromisso, a palavra de Deus vai dizer que começou a sair um por um. Só ficaram os 12, irmãos. Tinham mais de 500 pessoas ali. Saíram um por um, ficaram só os 12. Aí Jesus virou para os 12. E no lugar de Jesus mudar o discurso, né? Jesus podia pensar assim: não, é melhor eu aliviar aqui, mudar o discurso, porque senão vai sair todo mundo. Não. No lugar de Jesus fazer isso, Jesus não mudou a pregação. Jesus falou: e vocês não vão também não? Aí foi quando o apóstolo Pedro falou: Senhor, para onde nós vamos? Porque para quem nós iremos, né? Senhor, para quem nós iremos se é o Senhor que tem a palavra da vida eterna? Porque os outros tinham saído, os outros tinham falado assim: dura esse discurso. Quem pode suportar uma palavra dessa? E saíram. Pedro falou: para quem nós iremos se é o Senhor que tem a palavra da vida eterna? Palavra de confronto, mas é da vida eterna, né, irmãos? Então Jesus nunca mudou a pregação para agradar os seres humanos. Nós temos que ser assim também. Nós não podemos mudar a pregação para agradar as pessoas, não, irmãos. Olha só o que o apóstolo Paulo disse aqui no livro de Gálatas. Está colocando aí na tela para os irmãos. Gálatas, deixa eu ver aqui. Acho que eu não pedi para o meu filho, então deixa eu procurar aqui. Colocar aí na tela, irmãos. Gálatas, olha só. Meu filho é que faz os slides aqui. Tem hora que eu não anoto, né? Então vamos lá. Gálatas 1. Versículo 12. Se quiser anotar aí na sua casa também, você anota. Gálatas, deixa eu ver, acho que é Gálatas 1, versículo 10. 1, versículo 10, vamos lá. Gálatas 1, 10. Olha só o que a palavra de Deus vai dizer, irmãos. Olha só na sua tela aí, ó. Porque Deus não... Não é isso não. Cadê o Gálatas, meu Deus do céu? Vamos lá. Assim, aqui, irmãos. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? Procuro eu agradar a homens ou a Deus? Porque se eu estivesse procurando agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Olha só, irmãos. Então, quando nós queremos agradar as pessoas, nós nos tornamos servos das pessoas. Você sabia? Quando nós procuramos agradar as pessoas, nós nos tornamos servos das pessoas. Já observou que tem pessoa que é assim, você pode fazer o bem para ela 10 vezes, mas o dia que você fazer alguma coisa errada, pronto, você já não presta para mais nada. Não é verdade, irmãos? Às vezes você pode ali elogiar umas 10 vezes, falar palavras agradáveis umas 10 vezes, mas o dia que você desagradar, pronto, já vira a cara. Já... Então é desse jeito, irmãos. Antes eu ouvia um programa, né, um programa de rádio, e esse programa de rádio dizia assim no começo, né? No começo o apresentador falava assim: eu não sei o segredo para o sucesso, mas eu sei o segredo para o fracasso. O segredo para o fracasso é você querer agradar todo mundo. E é verdade, né? O segredo para o fracasso é querer agradar todo mundo. Porque você vai perder a verdade, irmãos. A verdade que está dentro de você. E você vai querer ali, né, manipular uma verdade que a pessoa quer ouvir. Não a verdade que a pessoa precisa ouvir, mas algo que ela quer ouvir. Amém? Então, nosso papel é esse, irmãos. Agradar a Deus pregando a palavra do Senhor. Amém? Dito isso, vamos para o tópico 2. Tópico 2, convicção moral. Então, irmãos, só para completar aqui, né? Quando nós tentamos agradar as pessoas, nós nos tornamos servos delas. Porque se a gente querer só agradar, a gente vai ter que agradar direto. Porque o dia que desagradar, né? Então, nós não temos que ser servos das pessoas. Nós temos que ser servos de Cristo. Servos do Evangelho. Que é Ele que vai
nos honrar e nos dar vitória. Dito isso, nós vamos para o tópico 2. Tópico 2, convicção moral. Subtópico 1, retidão nas orações. A conversão opera a transformação moral na vida do crente salvo. Desse modo, a Bíblia orienta, dentre outras recomendações, a deixar a mentira e falar a verdade. Deixar o furto e ser honesto. Não pronunciar palavras torpes e dizer apenas o que edifica. Somente o falso cristão é que busca poder e influência por meio da bajulação mentirosa. Logo, a conduta de retidão é uma virtude do crente regenerado. Olha só, irmãos. Aqui tem uma coisa interessante, né? Aqui está dizendo, ó, somente o falso cristão é que busca poder e influência por meio da bajulação mentirosa. Olha. Poder e influência por meio da bajulação mentirosa. Então, aquilo que nós estávamos falando, às vezes a pessoa é um líder, porque o que é liderança? Liderança é poder de influência. Agora tem pessoas que exercem lideranças, mas à base da bajulação. Tem um versículo de Provérbios que diz assim, ó, o homem que bajula o homem arma uma armadilha para os seus passos. O homem que bajula o homem arma uma armadilha para os seus passos. Elogio faz parte dos relacionamentos. Elogio é diferente de bajulação. Elogio é sincero, é de coração, é quando a gente ama, é quando a gente tem zelo. Agora bajulação não, bajulação é por interesse. Elogio é com sinceridade, mas bajulação é por interesse. É quando a pessoa está interessada de conquistar algo da outra e ela bajula essa outra. Isso é a bajulação. Então aqui está dizendo que é a conduta de um falso cristão. Aqui também tem outra coisa que eu destaquei, vou até voltar aqui para os irmãos, ó, que aqui a conversão tem que operar dentro de nós uma transformação moral. Aquele que mente tem que parar de mentir. Aquele que roubava não tem que roubar mais. Aquele que furtava tem que parar de roubar. E aqui está falando também que as palavras torpes não podem fazer mais parte da nossa vida. Irmãos, palavras torpes. Eu já ouvi, irmãos, às vezes eu fico ouvindo assim, a gente fica até assim meio escandalizado, né? Pregadores, pastores que falam palavrões, xinga, amaldiçoa, irmãos, é carne pura. Xinga, fala palavrão, amaldiçoa. Às vezes a gente presencia cristãos fazendo piadinha, né? Aquelas piadas infames, piadas imorais. Isso é o quê? Palavras torpes. E a Bíblia fala que nós vamos ser julgados por tudo aquilo que sai da nossa boca. Então as palavras de maldição, palavras de xingamento, palavras de desrespeitos, palavras fúteis, não pode fazer mais parte da vida cristã. Não pode. Então, irmãos, essa questão também da gente pregar a verdade e não buscar a bajulação, né? O respeito faz parte você respeitar a pessoa, né? O elogio também, como eu falei, nos relacionamentos faz parte. Por exemplo, nós sempre damos esse exemplo porque eu acho interessante. O casal, irmãos, na família, o casal, o elogio tem que fazer parte do casamento, né? Elogiar a esposa, nossa, você tá bonita. Às vezes a esposa passa o dia todinho no salão de beleza, arrumando ali o cabelo, né? Passa a chapinha no cabelo, estica pra cá, estica pra lá. Quando chega em casa, a esposa pensa, nossa, eu acho que meu esposo vai reparar na hora. Aí o esposo olha, chega em casa, nem repara, irmãos. Nem repara, não fala nada. Aí se a mulher ficar na frente do esposo ali, né? Pro esposo prestar atenção nela, o esposo ainda pergunta, você tá com algum problema? Né, irmãos? Então os homens têm que prestar mais atenção. Às vezes as mulheres vão, né, se dedicar mais pro marido, para receber um elogio. E às vezes o homem bruto fala, tô cansado, cadê a comida? Né, irmãos? Então o elogio tem que fazer parte. Porque olha só o exemplo que sempre nós damos. A esposa pode fazer comida gostosa umas 10 vezes, né? E às vezes o marido não fala nada. Mas o dia que ela errar a mão do sal, o marido, meu Deus, que comida salgada é essa, né? Que comida salgada é essa? Ou a comida tá sem sal. Tá vendo? Então, às vezes, as qualidades nós não observamos, mas um defeitozinho, então o elogio tem que fazer parte, irmãos. Elogiar um filho quando ele vai bem no colégio, né? Elogiar uma pessoa quando faz o bem, isso faz parte, mas isso é com sinceridade e não pode ser com bajulação, amém? Dito isso, vamos aqui avançar, foi só um exemplo que eu quis trazer para os irmãos, que eu acho interessante também, mas dito isso, vamos aqui avançar. Reputação ilibada.
O crente tem que dar bom testemunho, irmãos. A reputação do crente. Já pensou, irmãos? Você tá passando assim na rua e as pessoas de longe te apontar? Nossa, aquele ali compra e não paga. Aquele ali é um daqueles que compra fiado e não paga. Ainda diz que é crente, né? Tem pessoas que falam isso? Tem crentes que têm fama de mal pagador. Tem crentes que têm fama de fofoqueiro. Tem crentes que têm fama de murmurador. Tem crentes que têm fama de ser maldosos, de fazer ruindade, fazer maldade, de xingar, de ofender, né? De não pagar suas dívidas. Então já pensou? Que verdade esse crente vai passar? Quando esse crente estiver na igreja pregando, ou quando for falar de Jesus para alguém, que verdade que ele vai passar, né? Então esse ditado que diz assim, ó, faça o que eu falo e não faça o que eu faço, isso aí é do mundo, irmãos. Nós temos que viver o que nós pregamos e pregar o que nós vivemos. Nós temos uma diferença muitas vezes de Jesus, né? Jesus, ele pregava o que vivia. Jesus, ele pregava o que vivia. O que ele pregava era o que ele era. Agora, nós, muitas vezes, irmãos, nós temos que nos esforçar para viver o que a gente prega. Não é verdade? Às vezes, nós temos que nos esforçar para viver o que a gente prega. Porque, às vezes, nós pregamos para nós mesmos. Às vezes, nós estamos pregando algo, quando a gente vê assim, mas eu estou pregando isso aí, mas eu estou falho nisso aí, eu vou ter que viver isso que eu estou pregando. Hoje mesmo eu vi o testemunho de uma cantora, né? Que essa cantora, ela sempre pregava, sempre louvava. Falava que na dor, na luta, ela continuava de pé e tudo. Aí teve uma vez que ela teve que viver aquilo que ela louvava, irmãos. Para ter a sua fé provada, né? Para ser aprovada e não reprovada. Então por isso que muitas vezes nós vamos viver aquilo que a gente prega. Não é para ser reprovado, mas para sermos aprovados. Eu lembro que meu antigo pastor, ele falou isso, né? Pastor Everaldo, certa vez ele falou isso. Quando eu comecei a pregar na rádio, ele falou assim, William, nós pregamos para nós mesmos. Aí eu era meio assim novo, convertido ainda, não entendi bem. Ele falou, nós pregamos para nós mesmos. Aí depois quando eu fui reparar, eu falei, é mesmo. Muitas vezes coisas que nós pregamos são coisas que nós temos que praticar cada vez mais, né? E outra coisa que ele me ensinava, nós somos provados naquilo que a gente prega. Nós temos que ter muito cuidado naquilo que nós falamos, irmão, porque nós vamos ser provados naquilo. Então se a gente falar, eu estou sempre de pé, eu não caio, eu não fraquejo, eu estou sempre ali firme na obra, vai chegar um momento que nós vamos sentir fraqueza. Vai chegar um momento que nós vamos sentir desânimo. Vai chegar um momento que nós vamos ser provados. Às vezes nós podemos falar, eu nunca pensei em desistir. Chega um momento que a prova é tão grande que você pensa em desistir. Porque nós não podemos viver só de teoria. Nós temos que viver na prática a palavra de Deus. Amém? Então sempre quando nós pregarmos a palavra, nós temos que pregar com humildade. O apóstolo Paulo ele dizia, né? Eu esmurro meu corpo, né? Todos os dias, reduzindo a servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Amém, irmãos? Então é o teste que todos nós temos que ter também, é aquilo que nós pregamos, viver também aquilo que nós pregamos. Vamos lá, subtópico 2 do tópico 2, né? Reputação ilibada. Considera-se Considera-se portadora de reputação ilibada a pessoa de reconhecida idoneidade moral. Veja como Paulo avalia sua reputação com esta frase: não buscamos a glória dos homens, nem de vós, nem dos outros. Aos Coríntios, escreveu que o crente deve gloriar-se no Senhor e não em si próprio. A conclusão é clara: os que aspiram fama e prestígio caem em tentação e maculam o evangelho. Nosso viver deve glorificar a Deus, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus para sempre. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então é isso, não podemos querer fama, não podemos querer ser visto pelos homens, né? Tem uma história que me chama muita atenção, é a história de quando João Batista estava ali batizando. E ali, aqueles que eram batizados por João Batista, ou os religiosos daquela época ali, falavam, por que os discípulos de Jesus batizam mais do que os seus discípulos? Eu entendo ali que eles queriam criar ali uma espécie de disputa, né? Entre João Batista e Jesus Cristo. É como se eles falassem, não, tá vendo aí, ó? Os discípulos de Jesus estão batizando mais que os seus. Aí no lugar de criar aquela disputa no coração de João Batista, teve o efeito contrário. João Batista falou, importa
que ele cresça e que eu diminua. Porque eu não sou digno nem de amarrar as sandálias dos seus pés, mas que ele cresça e que eu diminua. Muitos estão pregando o evangelho, irmãos. Muitos estão aceitando pregar, fazer a obra, ministrar em busca de dinheiro, em busca de fama, em busca de glória humana. Essas pessoas, quando são contrariadas, essas pessoas rapidamente elas caem. Por quê? Elas se sentem desprestigiadas. Elas querem glória, querem fama, mas quando alguém fala mal delas, aí, irmãos, elas não aceitam. O crente não. O crente, quando prega a palavra e quando ele não quer glória para si, ele quer a glória de Deus, podem criticar, podem falar que isso não vai abalar o crente, porque o crente não está buscando glória para si, e sim glória para Deus. E a palavra de Deus fala: quem intentará acusações contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Eu acompanhei a história de uma pregadora muito jovem. Essa pregadora ela é muito jovem, 15 anos de idade. Começou a pregar por todo o Brasil e fora do Brasil, né? Começou a ter muita fama, muito sucesso nas redes sociais, contratada para tudo que era lugar para pregar. Aí sabe o que é que acontece? Chegou o momento que começaram a criticar ela. Chegou o momento que começaram a falar dela, criticar e dizer que ela não estava pregando o evangelho de uma forma verdadeira e realmente ela estava ali só querendo agradar o público, que era enorme. E aí o momento que ela foi criticada, irmãos, ela gravou um vídeo chorando, arrasada, fraquejando. Por quê, irmãos? Porque estava pregando para conseguir glória para si. O dia que foi contrariada, fraquejou na caminhada. Então não é assim que Deus quer, irmãos. O crente, quando prega sobre Jesus, não precisa estar sendo elogiado, não. Não precisa estar sendo reconhecido pelo mundo, não. O que importa é Deus reconhecer que nós estamos fazendo um trabalho evangelístico para a glória de Deus e não para a glória dos homens. Amém? Muitos estão em grandes congressos, né? Grandes eventos, milhares de seguidores nas redes, mas tem que saber, está sendo para a glória de Deus ou apenas para conseguir a fama desse mundo? Jesus Cristo falou, se a gente quiser o galardão só deste mundo, a gente vai receber. Jesus chegou para os fariseus, né, que gostavam de orar para serem vistos pelos homens, jejuava ali, mostrava para todo mundo que estava jejuando. Jesus falou, vocês já receberam o galardão de vocês, é ser visto pelos homens, não vai passar disso, irmãos. Agora o crente não, muitas vezes os homens podem nem reconhecer, mas o seu galardão é eterno, porque você está fazendo para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus? Então, dito isso, nós já podemos aqui prosseguir. Subtópico 3, e nós já estamos caminhando para o final, irmãos. Subtópico 3, uma vida irrepreensível. O adjetivo irrepreensível denota uma conduta que não pode ser censurada. Nesse contexto, o apóstolo invoca a Deus e a igreja em Tessalônica como testemunha de sua postura santa, justa e irrepreensível. Essas designações implicam obediência nas questões morais, atitude de retidão exemplar e conduta sem motivo algum de reprovação. Denotam o padrão de comportamento para com Deus, para com os homens e para consigo mesmo. Irmãos, nosso relacionamento, ele tem que ser na vertical e na horizontal. Vou até botar na câmera aqui para explicar para os irmãos. Olha só, nosso relacionamento tem que ser na vertical e na horizontal. Vertical e horizontal, né? Vertical para com Deus, horizontal para com o nosso próximo e para com nós mesmos, né? Então, note, irmãos, vertical e horizontal formam o quê? Uma cruz, né? E o relacionamento na vertical é do homem para com Deus e na horizontal do homem para com o homem. Então, olha só que interessante. Vamos botar mais algum versículo aqui, ó. Nosso maior modelo é Jesus. É em Jesus que nós temos que nos inspirar. É em Jesus, irmãos, que nós temos que ter o nosso maior exemplo. E olha o que a palavra de Deus diz aqui, ó. Lucas 2,52. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Olha só. Porque nós temos, a Bíblia interpreta a própria Bíblia, né? Assim como nós não podemos querer a fama, a glória, para a fama e a glória dos homens, mas a Bíblia aqui está dizendo que nós temos que dar um bom testemunho. Não somente diante de Deus, mas diante dos homens também.
Porque tem pessoas que dizem assim, o meu negócio é com Deus, meu negócio não é com o homem, meu negócio é com Deus. Não, irmãos. Nosso negócio é com Deus e com os homens, e com o nosso próximo também. Um bom testemunho, nós não podemos apenas ser cristãos, nós temos que parecer cristãos também, irmãos. Porque senão as pessoas não vão nos identificar como cristãos. Certa vez, quando olharam para os discípulos e olharam para Pedro, falaram, você é um deles. Você anda igual a eles, você fala igual a eles. Então você é um deles. Então não basta ser. Nós temos que parecer também para que as pessoas possam nos identificar como servos de Jesus. Amém? Mas mais do que parecer, é ser, né? Porque se a gente mudar só por fora e não por dentro, isso é farisaísmo. Então Jesus, ele dava um bom testemunho diante de Deus e diante dos homens também. E sobre a questão de bajulação, eu vou até voltar aqui sobre a questão de bajulação, porque faltou eu ler aqui um versículo, né? Olha só como os falsos profetas, eles agem, irmãos. Olha só como é a técnica dos falsos profetas. Diz aqui, Romanos 16, 17. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. Versículo 18. Porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Olha, com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Então o que é isso? Isso é a bajulação que nós falamos, né? Palavras suaves, palavras lisonjas, mas isso é para enganar o coração dos simples. Essa é a técnica dos falsos profetas, mas nós não temos que ser assim, amém? Então tem que ser irrepreensível, dar um bom testemunho, mas pregar a verdade do Senhor. Glória a Deus. Dito isso, nós já vamos para o último tópico para nós estarmos encerrando a nossa lição de hoje. Último tópico, irmãos. Falamos de convicção espiritual, convicção moral e agora convicção social. Vou estar colocando aí na tela para vocês. Diz assim, subtópico 1. Bem-estar comum. O bem-estar comum alcança o homem em suas necessidades físicas e espirituais. Não por acaso, a Bíblia fornece instruções para o bem-estar espiritual e social dos seres humanos. O papel da igreja é o de proclamar o evangelho e aliviar o sofrimento, promovendo o bem-estar social entre os irmãos. Abacuque registra que os problemas sociais de sua época resultavam do pecado, tais como inversão de valores, violência e injustiças. Assim, o mal social tem origem no pecado. Ciente disso, o apóstolo Paulo escreve: quiséramos comunicar-vos não somente o evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas. O que nós podemos comentar rapidamente disso aqui, né? Que as nossas obras, né, a nossa pregação não pode só ficar em palavras, irmãos. Nós temos uma responsabilidade social também. O evangelho de Deus não é um evangelho individualista e não é um evangelho egoísta. O evangelho de Deus é um evangelho social também. Alcança outras vidas, alcança outras pessoas também. Temos que saber abraçar, temos que saber aconselhar, temos que saber ajudar, né? Seja espiritualmente, emocionalmente, sentimentalmente, ou seja também materialmente. Faz parte da obra do Senhor também, essa convicção que nós temos que ter na área social também. Fazer a obra, fazer o ID, né? Pregar a palavra do Senhor, tudo isso faz parte também da nossa caminhada cristã. E aí, para avançar aqui e comentar mais sobre isso, nós já vamos aqui para o subtópico 2, que nós vamos falar aqui agora, irmãos, do amor altruísta. E vamos entender o que é isso. Olha só, subtópico 2, dedicação altruísta. O apóstolo se dedicou com profundo altruísmo na propagação do evangelho. Apesar do direito inerente ao seu apostolado, ele decidiu nada receber, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, servos pesados. Perdão, deixa eu voltar aqui. Aí o apóstolo Paulo, ele disse, né? Ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, servos pesados. 1 Tessalonicenses 2, versículo 6. Assim sendo, para prover o necessário sustento, o apóstolo valeu-se de seu ofício de fabricante de tendas. Assim ele explica que não usou dessa justa prerrogativa porque conhecia a extrema pobreza da igreja de seu tempo.
que suportou as restrições financeiras para não criar obstáculo ao evangelho, e que tudo fez para ganhar o maior número possível de alma. Nesse sentido, aprendemos que o amor sacrificial e o trabalho voluntário e desprendido são essenciais para o crescimento do reino e devem fazer parte de uma profunda convicção cristã como contraponto claro ao espírito da Babilônia, que é o oposto do altruísmo cristão. Então, o que nós podemos comunicar? O que nós podemos comentar sobre isso? O amor do cristão tem que ser um amor altruísta. O que é isso? É um amor que se dedica aos outros. É um amor que muitas vezes vai abrir mão das suas próprias vontades para ajudar outras pessoas. Vou dar um exemplo aqui, irmãos. Isso é muito importante para a igreja. Olha só, vou dar um exemplo aqui. Na igreja, nem sempre nós vamos estar bem. Não é verdade? Mas às vezes, irmãos, mesmo não estando bem, nós não vamos pensar só em nós mesmos. Dá um exemplo aqui para ficar mais claro ainda. Às vezes, irmãos, você tem uma obra para fazer. Às vezes você tem que ajudar os seus irmãos, ajudar o pastor, ir para o culto, né? Para estar ali fortalecendo a igreja. Aí às vezes a pessoa pensa, hoje eu não estou bem, não vou para a igreja. Né, irmãos? Não estamos falando aqui de doença, enfermidade, não, né? Que a pessoa estiver enferma e não tiver condições de ir para a igreja. Amém, né, irmãos? Tem condições que realmente impossibilitam as pessoas. Mas até certas enfermidades, irmãos, se nós tiver fé, né? Se a gente tiver fé, força de vontade, fazer igual aquela mulher do fluxo de sangue, falar, hoje eu vou conseguir o meu milagre, a gente consegue, nós temos testemunho de vários irmãos, né, que venceram ali uma leve enfermidade, foi para a igreja e foram curados. Até isso muitas vezes dá para vencer. Agora nós não estamos falando de enfermidade. Vamos supor, às vezes você acorda num dia assim, às vezes você não está num dia bom, fala, hoje eu não estou bem, não vou para a igreja. Hoje eu estou meio triste, não vou para a igreja. Hoje eu estou com raiva, não vou para a igreja. Hoje o meu dia foi difícil, eu não vou para a igreja. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é um sentimento egoísta. Você está pensando só em si mesmo. Não estou bem, briguei com o namorado, também não quero saber de igreja não. Né? Irmãos, todo problema, né, que os membros da igreja passam, quem sofre é a igreja, quem sofre é o pastor. Porque as pessoas param de ir para a igreja, as pessoas param de frequentar os cultos, as pessoas até saem da igreja. Não estou bem, vou ficar em casa. Isso é um sentimento, sabe o que, irmão? Vou falar aqui claramente. Isso é um sentimento egoísta, não é um sentimento altruísta. Isso é um sentimento individualista. Porque eu vou dar aqui o meu exemplo aqui, né? O exemplo da minha família, o meu exemplo. Nem sempre eu estou bem, irmãos. Mas muitas vezes, mesmo não estando bem, eu peço força para Deus e vou fazer a obra. Minha família, minha esposa, ela mexe com consagração, né? Ela cuida de consagração. Orar, acordar cedo de manhã e ir para a igreja orar é uma batalha espiritual, irmãos. Espiritual, emocional, sentimental. Nem sempre ela está bem. Nem sempre ela está bem também, não. Mas, irmãos, ela abre mão dos seus sentimentos, né? Das suas limitações. Pede força para Deus e vai. Isso é ser altruísta, irmãos. Abrir mão dos nossos sentimentos, muitas vezes das nossas limitações, até das nossas fraquezas. Para quê? Para poder ajudar o próximo. Fazer algo pelo próximo. Vou dar o maior exemplo de todos, que é o exemplo de Jesus Cristo. Jesus Cristo no Getsêmani. Ele falou, Pai, eu estou sentindo uma angústia tão grande que essa angústia é capaz de me matar. Jesus não estava bem. Aí Jesus falou, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas se não for possível, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a sua vontade. Sabe o que é isso? O amor altruísta. Se dedicar à causa. Jesus, ele passou por cima da aflição, da angústia que estava quase matando ele. Jesus chegou a suar gotas de sangue. Jesus passou por cima disso tudo para quê? Para fazer bem ao próximo. Então, muitas vezes, irmãos, vale a pena a gente se esforçar. Eu não estou bem, mas vou para a igreja ajudar o meu pastor. Eu tive um dia difícil, mas mesmo assim eu vou ajudar os meus irmãos. O meu dia não foi legal, mas mesmo assim eu vou estar ali junto com o corpo de Cristo fortalecendo a igreja. Isso é o amor altruísta, irmãos. É o amor altruísta. E tem outra coisa que eu queria comentar aqui também, irmãos. Que o apóstolo Paulo, ele disse o seguinte, que ele até poderia viver da obra, né? Porque a Bíblia não diz que é errado viver da obra, não. Fala que todo trabalhador é digno do seu salário. Fala que não pode, né, fechar a boca do boi enquanto ele debulha o milho.
né? O boi antes, né? Botava ali o boi amarrado no carro de boi ali, numa roda, né? Aquelas rodas ali de debulhar milho. E o boi ficava ali girando, né? Pra debulhar o milho. Só que o boi precisava comer, irmãos. Como é que ele ia trabalhar sem comer? Aí o apóstolo Paulo deu esse exemplo, né? Você não pode atar a boca do boi, amarrar a boca do boi, enquanto ele debulha o milho, porque ele também precisa de comer para trabalhar. Então ele está querendo dar o exemplo do seguinte, que o obreiro, ele é digno do seu salário. O obreiro, ele pode viver da obra, mas mais do que viver da obra, é viver para a obra. Só que aí está falando o quê? Das necessidades, né? Comer, beber, vestir. Não está falando de se enriquecer do evangelho. Tem muitos aí que estão ficando milionários à custa do evangelho. Estão ficando milionários, irmãos, acumulando riquezas nessa terra à custa do evangelho. A Bíblia não está ensinando isso. A Bíblia está ensinando de suprir as necessidades. Comer, beber, vestir, através da obra. Só que o apóstolo Paulo, ele estava dando o exemplo dele aqui. Ó. Eu podia até viver da obra, mas eu resolvi trabalhar para não ser pesado a vocês. E aí eu quero até dar um breve testemunho. Já estamos terminando, viu, irmãos? Mas eu quero dar um breve testemunho aqui. Esses dias mesmo, né, chegou na igreja um amigo que eu não via há muito tempo. E esse amigo, ele me fez uma pergunta que eu estranhei assim na hora. Ele falou, e aí, William, já se aposentou? Porque ele já sabe que eu sou pastor, né? Ele falou, não posso mais te chamar de apelido, agora é pastor William, né? Aí ele me fez a pergunta, ele falou, William, você já se aposentou? Aí na hora eu estranhei assim, eu pensei, né? Ué, por que ele tá perguntando se eu me aposentei? Eu ainda não sou tão velho assim, né? Sou novo, tô com 46 anos, como é que eu vou me aposentar assim? Eu pensei, será por que ele me aposentou? Ele perguntou se eu me aposentei. Aí depois, irmãos, eu fiquei pensando, rapaz, será que ele tá pensando que... Será que ele perguntou se eu me aposentei porque ele vai ver que na cabeça dele ele pensa assim, ó, não, quem mexe com igreja não precisa trabalhar, não. Quem mexe com igreja vai viver da obra, vai viver dos dízimos, das ofertas, não precisa nem trabalhar. Será que ele pensou isso? Então, irmãos, graças a Deus, eu tenho essa experiência também, né? Apesar de estar ali na frente da igreja, na direção da igreja, graças a Deus eu tenho o meu emprego. Trabalho há 25 anos na empresa pública, né? Nova Cap aqui de Brasília. Então eu tenho meu emprego. Então eu entendo o que o apóstolo Paulo falou. Ele falou, eu prefiro trabalhar para não ser pesado a vocês. No meu caso, irmãos, eu também prefiro sim. Né? Graças a Deus. É claro que cada um tem o seu chamado, cada um tem o seu mistério com Deus. Tem pessoas que Deus tira mesmo do trabalho para viver 24 horas dedicado à obra. Mas no meu caso não foi assim também não. Não foi assim, né? Então, irmãos, isso é o quê? Altruísmo. Se dedicar aos outros, se dedicar às pessoas. Abrir mão muitas vezes dos seus privilégios para se dedicar às pessoas, né? Porque se a pessoa não tiver este amor, a pessoa vai preferir viver para este mundo, pegar o seu dinheiro, gastar com usuras deste mundo, viajar, curtir adoidado, mas não vai se dedicar à obra, não vai se dedicar ao próximo. Eu conheço pessoas muito humildes, né? Pessoas que não têm assim, muitas riquezas, mas são pessoas, irmãos, que quando ajudam a obra, ajuda com toda a vontade, com todo o amor e com todo o carinho, mesmo não tendo muitas condições. Sabe o que é isso? É o amor altruísta. Então Deus, ele está nos ensinando isso essa noite. Vamos ter essa convicção que o nosso amor tem que ser um amor altruísta também, se dedicar ao outro e muitas vezes abrir mão das nossas dificuldades para ajudar o nosso próximo. É isso que Deus está nos falando nessa noite. Amém? Pastor Fernando Martins, Deus abençoe Pastor Fernando e todo o ministério em nome de Jesus também. Então, dito isso, nós já vamos aqui para o último tópico, último subtópico. Peraí, eu já li o último subtópico? Acho que eu já li, né? Isso, já li. Então, irmãos, esse amor altruísta é ao contrário, né, do espírito da Babilônia. O espírito da Babilônia é um espírito individualista, é um espírito egoísta, é um espírito materialista. Já falamos do espírito da Babilônia, né, algumas lições atrás. Então, o espírito que move o cristão tem que ser diferente. Amém? Então, dito isso, nós já vamos para a conclusão da nossa lição. E espero que essa lição esteja abençoando a sua vida nessa noite. Amém? Conclusão, irmãos. Paulo foi submetido a uma série de provações durante o seu ministério. Não obstante, ele nos deixou exemplo de intensa convicção de nossa eleição em Cristo. Destacam-se sua convicção espiritual resultante do poder do Espírito. Sua convicção moral, como reflexo do temor a Deus, e sua convicção social, demonstrada pela abnegação em servir. Ratifica-se que em nossos dias carecemos dessa firme convicção em defesa dos interesses do reino de Deus na terra. Amém, irmãos?
Então a palavra de hoje falou sobre essa convicção que nós temos que ter. Convicção espiritual, né? Para isso nós vamos nos tornando pessoas irrepreensíveis, pessoas que dão um bom testemunho. Temos que ter uma convicção moral. Para isso nós temos que dar bons exemplos para as pessoas e ter a convicção social também, que a nossa função nessa terra é não nos dedicar somente a nós mesmos, mas nos dedicar ao nosso próximo também. E para isso nós precisamos da convicção. E olha só o último versículo para nós encerrarmos aqui. O que vai dizer esse último versículo? Olha só. Hebreus capítulo 10, versículo 35 e 36. Diz o seguinte, ó: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Que a nossa diaconisa Daniele comentou aqui no começo, né? Não rejeitar a fé, não rejeitar a confiança, que a nossa confiança tem galardão, irmãos, tem recompensa. Vale a pena, né? Versículo 36. Porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Glória a Deus. Não rejeiteis, irmãos. Deixa eu só voltar aqui de novo. Não rejeiteis a vossa confiança ou a vossa convicção, porque ela vai ter um grande e avultado galardão. Mas é necessário ter paciência, porque depois de você ter feito a vontade de Deus, você vai alcançar a promessa. Não adianta você querer alcançar a promessa de Deus sem ter feito a vontade de Deus. Primeiro tem que fazer a vontade de Deus para alcançar a promessa. Tem muitas vidas que querem alcançar a promessa, mas sem antes fazer a vontade do Senhor. Aí só quer Deus, não por aquilo que Ele é, né? Mas pelas bênçãos que Ele pode dar. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Espero que nessa noite você saia desse estudo mais convicto. Espero que o som tenha saído bom, né? Não sei. Mas espero que nessa noite você saia desse estudo mais convicto. E nós te esperamos para a lição número 12, que vai ser a nossa penúltima lição desse trimestre. Amém, irmãos? Lição número 12, penúltima lição desse trimestre. E tem como tema, sendo a igreja do Deus vivo. Creio que Deus vai continuar falando grandemente ao nosso coração, né? Sendo a igreja do Deus vivo. Amém? Vou ministrar uma bênção na sua vida nessa noite. Que você possa receber aí nessa noite essa bênção. Que a bênção é ministrada, né, pela fé que nós temos em Jesus Cristo e como ministro do Evangelho. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe seu lar, que Deus abençoe seu casamento, seu trabalho, o seu ministério, o seu convívio social, a sua família. Que Deus te abençoe em todas as áreas. E não se esqueça, ame a Deus, ame ao seu próximo e em tudo dê graças, porque esta é a vontade do Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará.